Tá sem áudio. O seu tá mutado. Professor, tá sem áudio. Opa, tá com áudio agora. Agora Tá sim. com áudio. Bom dia, gente. Então, pedir licença aqui para começar a gravar. Estou gravando já esse Meet para quem não está aqui e para vocês poderem revisar depois, tá certo? Sem mais delongas, vamos começar o nosso processo pedagógico. No chat aí de vocês estão vendo na tela, tem um link, vocês vão clicar nele, eu estou clicando aqui também para vocês acompanharem. Vai aparecer aquela famosa tela do Mentimeter, onde tem dois campos, um, dois. Vocês vão escrever duas palavras-chave para protozoário. Professor, eu posso pesquisar aqui no Google? Pode, filho, pode pesquisar no Google. E aí você vai clicar em Submit, tá em inglês aqui, né, que quer dizer enviar, tá? É isso. Façam isso agora e a gente vai acompanhando aqui na nossa telinha. Quando vocês vão respondendo, já vai aparecer. Opa, já apareceu aí algas pluricelulares. Gente, o tópico é protozoários. Presta atenção, foca, foca. Protozoário. Duas palavras-chave para protozoário. Bora nós. Eucariotos. Eu nem vou comentar as gracinhas, né? Nem vou comentar. Nem vou dar ibope, como eu faço. Unicelular já está aparecendo como a palavra mais citada, em azul aí no meio da tela, vocês estão vendo. 7 pessoas aqui embaixo, ó. 8 já responderam. 9, 10. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, vamos lá. Acelera. Alguém tentando entrar, por favor, só me avisem, tá? Dê um feedback. Temos 31 alunos, tá show. Bora. Telinha animada. Unicelulares continua sendo o mais citado, eucariotos, unicelular, no singular. Pluricelulares, prototicta, heterotróficos, muito bom. Malária, show. Bactéria, menos, né? Monera já foi. Algas também. Algas é protoctista, mas é claro que não é protozoário. Ok, 17. Bora, acelera. Mais um minutinho só, tá? 19 pessoas. Bora lá. Muita gente sem responder, hein? Eu vou começar a usar isso aqui como chamada. Tô achando isso que eu vou fazer. 20. 21. Muito bem. Isso. Bom, acho que aqui já deu. Mais ninguém respondeu. Ok. Já deu para a gente não perder tempo, certo, galerinha? Download results. Vamos baixar essa imagem, esse mapa de ideias, essa tempestade de ideias em alta resolução, e deixar gravadinho, salvo, porque eu vou socializar com vocês, tá bom? Então, nosso mapa de palavras, né, de ideias, nossa tempestade de ideias foi essa aqui. O que mais apareceu foi unicelular e eucariotos, tá? Aí depois aparece procariotos unicelulares, heterótrofos, né? Heterotróficos, monera não, né, gente? Algas não. Cadê bactéria? Tem aí bactéria não. Malária sim, muito bem. As gracinhas nem vou comentar. É isso. Foi um mapinha meia boca, tá? Mas tá valendo. No geral ele tá ok. No geral ele tá ok. Vou salvar aqui. Segundo, mineração protozoários. Deixar salvo. Depois eu mando lá no Classroom, num PDF só,
Os mapinhas vocês construíram para algas, para protozoário e o próximo de fungos, tá? Ok, gente, muito bem. Agora vamos para a nossa aula. Continuam vendo minha tela, sim. Pessoal, essa é a segunda parte, né, a segunda aula do estudo do reino protoctista, que é a nomenclatura moderna, para o antigo reino protista, né? Vocês vão encontrar isso aí nos livros, em apostilas, materiais na internet, ainda com o nome protista, tá? Então, hoje a gente vê a segunda parte da turminha do grupão, que são heterotróficos, tá? São também, como a maioria, muitas algas, unicelulares. Mas tem que lembrar que tinham algas pluricelulares, né? Daqui a pouco a gente fala disso. Mas sim, esse grupo, o reino protista, ele é dividido em dois grupões. Vocês estão vendo aqui no esquema de 5 reinos de Whittaker, tá? Então, esse primeiro grupo a gente estudou das algas, que são seres autotróficos. Agora, hoje, a gente vai estudar esse segundo grupão de protistas, ou protoctistas, que são os protozoários, os protozoa, que são todos seres vivos heterotróficos, ou seja, eles não fabricam o próprio alimento, né? Então, eles têm que capturar, absorver ou ingerir alimentos, né, ou outros micro-organismos, e não conseguem sintetizar o seu próprio alimento. Então, a gente está falando desse grupo aqui, desse segundo grupo, que são seres eucariontes, assim como as algas, porém todos são unicelulares. As algas, existem algas unicelulares, né, a maioria delas, e algas pluricelulares, como essa daqui, que a gente vê, espécies parecendo folhas mesmo, que a gente chama de talo, né, a parte vegetativa das algas macroscópicas, pluricelulares. Ok? E eles, a diferença principal é essa, são heterotróficos, protistas heterotróficos. As algas, protistas autotróficos. O professor fez aqui um resuminho, como eu sempre faço, para que é a colinha, né, um guia para vocês, resumindo todas as características principais para os grupos, e nesse caso aqui a gente está falando dos protozoários, então unicelulares todos, eucariotos todos. Opa, alguém está falando? A ameba é um protozoário? É um protozoário, Léa. Todos eucariontes, todos possuem alguma capacidade de deslocamento, porém nem todos têm uma estrutura de locomoção. Estou chamando a atenção disso, porque vocês vão ver que a classificação taxonômica, a divisão em 4 grandes grupos dos protozoários é baseada, ela é feita com base na estrutura de locomoção. Somente o grupo dos esporozoários não tem uma estrutura especializada na locomoção, apesar deles se mexerem, se moverem, tá? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Guardem essa informação para dividir os protozoários em 4 grandes grupos, classificá-los, a gente precisa olhar para a estrutura de locomoção deles, certo? Eles podem ser de vida livre, nesse caso podem estar na água doce, nas lagoas, na água salobra, na água salgada, nos mares, né? Ou em ambientes úmidos, no solo úmido, tá? Mas muitos deles são parasitas, então precisam estar num outro hospedeiro ou no interior das células de um outro hospedeiro. Tá certo, gente? Então, todos são heterotróficos. Como é que eles se alimentam? A nutrição é realizada por 2 meios. Pode ser a fagocitose, que é aquela ingestão de partículas sólidas, diferente da pinocitose, de partícula líquida. Tem um grupo aí que vai fazer isso, né, os protozoários. Então, eles vão englobar partículas, né, ingerir alimentos, ou predar, comer micro-organismos, outros seres vivos, tá? Outros micro-organismos. Isso é a fagocitose. Eles também podem se alimentar através de absorção, então absorver nutrientes dissolvidos, dispersos no meio ambiente onde eles estão, certo? A digestão é sempre do tipo intracelular. Se são seres unicelulares, a digestão é feita no interior dessa célula, tá bom?
E os resíduos são eliminados dessa célula, né, desse ambiente, do citosol, para o exterior da célula, por um vacúolo residual. Vamos mostrar, vê-los e estudá-los daqui a pouquinho. Nos protistas de água doce, tem uma estrutura chamada vacúolo pulsátil ou contrátil, né, que fica pulsando, contraindo e relaxando, contraindo, relaxando, que faz a eliminação de excretas, então materiais, substâncias que têm que ser eliminadas, jogadas para fora dessa célula. Tá? Isso para os de água doce. Nos protistas marinhos, de água salgada, e naqueles de ambiente de solo úmido, etc., ocorre por meio de difusão. Então, difusão simples ou facilitada, tá? Difusão de substâncias de célula para célula, por exemplo, ou da célula para o próprio meio, ou do meio para o interior da célula. Mas a excreção sempre de dentro para fora. A respiração, principalmente aeróbica, ou seja, a maioria desses organismos depende do oxigênio para sobreviver. Porém, alguns deles, por exemplo, os que ocupam o interior do intestino, dos cupins, de algumas baratas, de algumas espécies de baratas, que roem madeira, roem papel, roem coisas que têm celulose, eles são anaeróbicos, porque são ambientes que não têm a presença do gás oxigênio, tá bom? Então, falando nesses, do intestino dos cupins, por exemplo, o gênero Triconinfa, né, estabelece relações de mutualismo. Os dois organismos sobrevivem melhor quando um está na presença do outro. Né? Então, tem uma relação de mutualismo. Um depende do outro para sobreviver. No caso, os cupins e os protozoários do gênero Triconinfa. Vamos falar deles e vamos vê-los daqui a pouquinho, tá bom? Estruturas importantes de um protozoário ciliado. Ainda não estou falando da classificação, mas estou dando um exemplo aqui de tipo de protozoário. Esse aqui, alguém sabe qual que é o nome dele? É um paramécio. Muito comum em ambiente aquático, aí na Lagoa em Paulistana. Tem bastante desses bichinhos. A ideia, por exemplo, hoje, se a gente tivesse aí ao vivo, no campus, vocês iam ter trazido, em equipes, iam ter trazido 5 equipes, 5 garrafinhas, potinhos com água mais barrenta, assim, mais cheia de nutrientes, né? Água com matéria orgânica da lagoa para a gente que está ali perto das plantas, para a gente olhar no microscópio os serizinhos que estão ali. Vai ter algas, vai ter, né, uma cianobactéria e tal, mas vai ter muito protozoário. É o que a gente consegue ver rápido no microscópio, porque eles se movem, tá? Olhando no microscópio, gente, a gente vê uma coisa assim, ó. Tá? Então aqui são paramécios de um corpo d'água, a gente pegou com a pipeta, né, e colocou uma amostra numa laminazinha de microscópio, de vidro, né, para a gente avaliar. E a gente observa esses serizinhos, né, desse jeito aqui no microscópio, tá? Vamos olhar aqui, ó, no YouTube, eu vou postar lá no Classroom de vocês, essa animação que é muito bacana, me dê só esse tempinho aqui para eu mostrar a vocês, tá bom? Não vai ter áudio, porque eu prefiro comentar um pouco, tá? Então aqui são paramécios, vocês estão vendo aí se movendo, né? Eles têm uma franja de cílios em torno deles que dá essa capacidade de locomoção. Aqui, ó, dá para ver se batendo, né? Se movendo agora aqui, ó, com mais clareza, certo? Então, eles batem para ajudar a capturar alimento e para se locomover, tá? Veja que o interior do citoplasma dele, ó, desse organismo, ele também tem um movimento, né? Aqui um vacúolo, daquele tipo lá, contrátil, né, pulsátil, que fica pulsando, também ajuda na locomoção, mas ajuda a expulsar, né, mecanismo de secreção, ajuda a expulsar coisas que a célula não precisa mais. Vou adiantar um pouquinho para a gente não perder muito tempo. O vacúolo, agora o vacúolo digestivo, aqui dá para ver, né, algumas partículas aqui no interior, um caldo, né, de proteínas, tá? São essas regiões mais escuras. Aqui o vacúolo pulsátil, contrátil, pulsando,
aí na tela para vocês. Aqui, várias espécies de paramécio, tá? E aqui vocês estão vendo os pseudópodos, falsos pés de uma ameba. Já é um outro protozoário que não tem cílio, tem pseudópodos, falsos pés para locomoção e também captura de alimentos. Muito interessante, porque dá para você ver o tamanho. Deixa eu dar uma congelada, ó. O tamanho de um paramécio, outro paramécio, outro paramécio, e o tamanho dos pseudópodos de uma ameba. Igual essa moeba que as crianças brincam, né? Lembra muito isso. Eles podem fazer esses movimentos circulares em torno do corpo. Ah, certo. Você assistiu? Ah, vocês conseguem assistir as aulas dos outros, né? Porque vocês vão lá tá como uma lista, uma playlist, né? Eu não ligo, não. Tem professor que não gosta, tá vendo a aula dos outros. De vocês, eu sempre falo bem, pode olhar lá. Às vezes no segundo agro eu dou a chamada neles. E é assim mesmo, não tem problema. Esse aqui é uma reprodução, tá, de um paramécio, está se dividindo em duas células. Como é que é o nome disso? Isso aqui é uma reprodução assexuada ou sexuada, gente? Um indivíduo se dividindo em dois. Assexuado, muito bem. Bipartição, cisparidade ou divisão binária. 3 nomes para a mesma coisa, tá? E o Enem adora cobrar isso, porque ele vai colocar um desses nomes e o aluno que não estudou direitinho, que não lembra disso, pensa que é coisas diferentes. E aí são sinônimos, tá? E o material genético, tem variabilidade aqui? Tem variação genética? Não tem. As cópias, os filhos, são cópias dos pais, não é isso? Não tem sexo também, tá bom? Quando eu uso pai e mãe aqui, não é de sexo, só para dizer os parentes, tá? Nesse sentido, né? Ok, aqui é uma ameba, capturando, né? A ameba capturando um paramécio, tá? Olha o paramécio no interior dela. Ela engolfa, ela engloba o paramécio. Então a ameba é muito maior que o paramécio, tá? As amebas realmente são dos maiores protozoários. Dá para ver melhor assim, essa imagem, né? Então o paramécio tadinho ainda continua vivo lá dentro, é bizarro, come o bicho vivo, né? E aí ele vai sendo sufocado no pseudópodo, ó. O pseudópodo vai agora reduzindo, contraindo, até jogar ele para o citoplasma da ameba. Professor, a ameba, ela meio que tem uma abertura para pegar o bicho? Ela não, a abertura tem no paramécio, vamos ver agora. A ameba, ela tem os pseudópodos, ela faz, não é como uma cobra, mas ela agarra ele, né? E aí traz ele para dentro, tá? Bora ver, bora estudar. Certo? E aí o paramécio se deu mal. Ok, no pseudópodo, ó, o pseudópodo vai diminuindo, né? E esse paramécio vai ser englobado muito bom, pela ameba. Ok, deixa aí para outra turma. Vamos voltar para cá. Ok, gente. Então, estamos vendo esse esquema do paramécio, esquema geral. Vejam, ser unicelular, como todos os protozoários, heterotrófico, acabamos de ver ele se alimentando ali de partículas do meio e tal, né? Fazendo excreção, fazendo movimento, o vacúolo contrátil pulsátil, né? Ajudando nesse processo. E agora vamos estudar aqui um pouquinho as estruturas, né? Como é uma célula, ela também tem, além de mitocôndrias, tem estruturas especializadas, tá? Então, por exemplo, com relação ao núcleo, tem um macro e um micronúcleo. Vocês vão ver que isso é importante lá na reprodução desses organismos. Lá no finalzinho da aula a gente vai falar disso. Aqui, o vacúolo pulsátil, o contrátil, tá? Essa região aqui, a gente tem, Léa estava chamando a atenção, um citóstoma, que é uma abertura para o exterior, né? Então, uma parte onde a membrana plasmática se abre, os cílios, a franja de cílios, está em volta dele. Então, é um poro, uma abertura com o meio externo, tá? Então, por aqui ocorre o processo digestório. Então, o citóstoma seria a boca do paramécio, não dá para chamar de boca, tá? E aqui a citofaringe, esse tubo digestório rudimentar, seria a citofaringe. Aqui o citoplasma
citopígeo, que seria uma espécie de ânus, tá? Não vai chamar de ânus, não vai chamar de boca. Quem tem isso é animal. E aí vocês vão entender melhor, quando a gente começar a estudar Reino Animalia, que foi um protozoário flagelado que deu origem a todos os animais. É um ancestral comum, né? Ele tem uma origem comum com todos os animais. E aí esse citopígio aqui é o equivalente ao ânus, porque, olha, como ele está eliminando coisas, né? Parecendo defecando, eliminando para fora, né, substâncias, que não são fezes, óbvio, mas que são substâncias que precisam ser eliminadas do corpo, né, da célula desse paramécio. E, por fim, essa franja de cílios, que nesse caso é um grupo dos ciliados, tá? Serve para locomoção e para ajudar a capturar alimentos no meio onde o protozoário está. Quanto à reprodução, pode ser assexuada, a gente viu lá no vídeo um paramécio se dividindo em dois, a divisão binária, cisparidade ou bipartição, de novo, são sinônimos para a mesma coisa, então uma célula, o material genético é duplicado, certo? E aí, cada desse material genético vai migrar, né, para uma célula dessa, e você tem aqui duas cópias genéticas, são indivíduos idênticos, né, dois seres vivos idênticos ao indivíduo parental. Essa é a forma de reprodução assexuada. E a sexuada, geralmente, tem um outro jeitinho lá que vocês vão ver, mas é por conjugação. Então, lembre-se, como nas bactérias, há uma troca, uma mistura de material genético. Aqui, há variabilidade genética, né? Então, o indivíduo filho, entre aspas, o que é produzido, ele tem dois materiais genéticos diferentes, é um indivíduo híbrido do ponto de vista genético, né? Então, nas bactérias, pegava de uma célula morta, então plasmídio, aquele DNA circular, era incorporado um trecho do DNA da bactéria morta na bactéria viva. Isso a gente chama de conjugação. Calma que tem isso. Aqui agora dois indivíduos separados e, finalmente, eles têm, né, material genético diferente. Aqui, em algumas espécies, aqui, por exemplo, né, a gente está vendo a bipartição, como ela vai duplicar esse material genético na célula, na euglifa, no tripanossoma, e não sei porquê, vocês vão ver que tem livros, apostilas e sites, cuidado, na internet, que coloca euglena como protozoário. Euglena é o que, gente? É alga. O problema é que muita gente coloca euglena também numa mistura de como protozoário e alga, quando ela está na condição de heterótrofa, lembra? Não tem luz. Quando apaga a luz, acabou a luz, ela não faz mais fotossíntese, óbvio. E aí, mas é um ser vivo incrível. Por quê? Porque ela pode fazer entrar, utilizar, né, uma outra via que é a heterotrófica. Ela pode começar a ingerir partículas, né? Não consegue fazer fotossíntese, fabricar o próprio alimento, então muita gente confunde, coloca as euglenas em protozoário, não são algas, tá? Classificação moderna, as euglenas são algas, mas aqui nessa figura, por exemplo, o tio Márcio tem que tirar até, porque continua colocando aqui a euglena, mas só como exemplo, tá? Então, dessa duplicação, né? Através de bipartição, tá? Os tripanossoma também, o protozoário flagelado, que causa a doença de Chagas, também pode fazer isso. Quanto à classificação, já falei, tem 4 grandes grupos, é feita com base no tipo de estrutura locomotora, então a gente tem esses 4 tipos aqui. Os protozoários ameboides, né, que antigamente estavam dentro de um filo chamado Sarcodina, ou isópodos, né? E os flagelados, que antigamente estavam no filo chamado Flagellata, que são mastigóforos, outro nome para isso. Não se preocupem muito com esses nomezinhos, tá? Ciliados, os que como o paramécio, que tem cílio, antigamente estavam num filo chamado Ciliófora, ciliados. E os esporozoários, que não têm estrutura de locomoção e antigamente eram tratados no filo Sporozoa, esporozoários. Tá? Vamos olhar aqui com mais calma agora? Um esqueminha para vocês, que ajudam a vocês visualizarem melhor. Então, os ameboides, filo Rhizópoda ou Sarcodinha, então tem esses, como a ameba, tem esses pseudópodos, falsos pés, tá? A gente vai falar deles já já.
Vamos falar de cada um deles rapidinho, como eu fiz para as algas, acho que fica mais didático. Então, os ciliados, filo ciliata ou ciliófora, qual que é com base em quê? Presença de cílios, perdão. Assim como os ameboides, a presença de pseudópodes. Então, aqui os cílios de um paramécio, tá? Aqui em detalhes, vocês viram lá no vídeo, né? Depois o outro grupo são dos flagelados, filo flagelata ou mastigófora, tá? Presença de flagelos. E os esporozoários, que não têm uma estrutura de locomoção específica, estão dentro do filo apicomplexa ou esporozoa e não possuem estrutura de locomoção, tá? Atenção para essa imagem, tá? A classificação bonitinha para vocês. Agora a gente vai estudar cada um, ver rapidinho cada um, comentar cada um rapidamente. Bom, para os ameboides a gente já viu que a principal característica deles é ter os pseudópodos. Quem é o principal representante? Olha o nome, as amebas, tá? Tem infinitas espécies de ameba. Elas podem estar na água doce, nos mares e também em solos úmidos, né? Então, onde a gente cultiva plantas, por exemplo, se ele está regando, vai ter ameba por ali, certo? Locomovem-se através de pseudópodos, fazem aqueles movimentos ameboides, né? Expandindo e contraindo esses falsos pés, os quais também, além da locomoção, servem para a captura de alimento por fagocitose, partículas sólidas, como vocês viram a ameba capturando um paramécio vivo, tá? Os protozoários de água doce, já falamos disso, têm um vacúolo pulsátil, contrátil, que recolhe e elimina a água em excesso do citoplasma, faz, portanto, regulação osmótica, né? A osmose, lembre. Então, diferença de concentração entre o interior da célula, da ameba, do paramécio, da ameba, no caso, tá? E o exterior da célula. Então, se tem mais soluto, coisa dissolvida na água do que dentro, a água tende a sair, e com isso a ameba murcha. Osmose. E o contrário, quando tem mais sais, substâncias dissolvidas dentro do interior da água do que fora, a água tende a entrar para o interior da célula, osmose. Então, a ameba, ela incha, né? Tá? Nos protozoários de água salgada não tem esse vacúolo, claro, porque a água do mar ela é muito salgada, tem muitos sais dissolvidos. Então, isso seria uma cilada, né? O que é que acontece? Esses protozoários estariam eternamente murchos, muito murchos, porque tem muito mais sal fora, no ambiente marinho, do que dentro da célula, percebe? Questãozinha boa para o Enem, que nunca caiu isso, nunca. E é uma questão ótima, porque mistura osmose lá do primeiro ano, né, membrana plasmática e tal, mistura isso daí com esse conceito aqui sobre o grupo dos protozoários ameboides, tá? Então, uma dicasinha para o Enem. E algumas espécies de amebas são parasitas, né? Então, a entomeba estolítica, a gengivalis, que ataca a gengiva, são parasitas, e outras são de vida livre, como a ameba proteus, que é essa ameba clássica. Essa que a gente estava vendo ali, estava num lago, tá? Numa amostra de água de um lago. Ela se mantém viva, né? A gente traz e olha no microscópio, tá bom? Então, esse grupo, esse filo que a gente chama de risópoda, tá? Já comentei tudo isso daqui, eu acho que eu posso até apagar esse slide, que ele está redundante. E esse também, certo? Só queria chamar a atenção aqui, pode ser legal, isso é uma ameba, ela tem uma coisinha chamada ectoplasma, que é uma capinha mais externa, bem colada aqui na membrana plasmática, vou botar o laser, na membrana plasmática, e essa parte azulada é o endoplasma, tá? O vacúolo digestório, aqui, outro vacúolo digestório, esse já com algum produto, né, sólido aqui, fazendo fagocitose, o núcleo aqui em roxo, com material genético, DNA, e o vacúolo contrátil, esse aqui, branquinho, né, que faz aquele movimento lá de contração, de pulsação, né, e aqui, rapidinho, e aqui os pseudópodos, são de vários formatos, eles não têm, né, e eles estão o tempo inteiro, são muito dinâmicos, né, eles estão expandindo, contraindo, diga. Todos os ameboides vão ter o vacúolo digestório? Sim, aqui em verde, ó, onde eu estou passando o laser.
tá? Eles têm. Também são protozoários amebóides, 3 grupos que são bem importantezinhos, a gente vai vê-los rapidinho agora, porque eu tenho que falar deles, certo? Também estão dentro desse filo Sarcodina, heliozoários, radiolários e foraminíferos. Lembre que esse aqui, ó, lembra muito as diatomáceas, aquelas algas que têm um corpo de sílica vítreo, né? Lembra as conchinhas até de molusco, né? Uma coisa que brilha, que tem uma lisinha, né? Parece um vidro vítreo, uma coisa vitrificada. Então, os foraminíferos têm essa carapaça, né? E se movimentam por pseudópodos, só que são diferentes da ameba, os pseudópodos. São esses filamentos, parecem teiazinhas de aranha, né? Mas são filamentos vitrificados, né? Também que incorporam sílica nesse material. São todos aí de água oceânica, estão nos ambientes marinhos. Os heliozoários também têm esses pseudópodos assim, que lembram muito espículas, espinhos, né? Essas coisas espetadas, aqui no microscópio mesmo, olhando eles, né? Longos, eretos e finos, esses pseudópodos. Esses são comuns a heliozoários em água doce, né? Vivem no fundo, naquela parte elameada, né, dos rios, das lagoas, tá, dos reservatórios, ou também nas raízes de planta aquática, a gente consegue coletar esses bichinhos. Estou chamando de bichinhos, né? A gente termina que chama protozoário de bichinho, tá? E eles são parentes lá, né? Tem um parentesco, de novo, com o reino animalia, tá? E, como eu falava, algumas espécies apresentam esse exoesqueleto de sílica, né? Então, lembra silício, areia do mar, que é o que aí no teu celular tá cheio, silício, né? A gente chama o vale lá abaixo da Califórnia, San Diego, nos Estados Unidos, né? Aquele grande parque industrial de informática, chama Vale do Silício, por isso. O principal elemento químico que tem nos aparelhos eletrônicos, aqui no notebook, no nosso celular, tá? Então, lembrar que esses bichinhos aqui têm história de muitos milhões de anos, né? Eles estão ali em material arenoso, né? Então, normalmente sedimento marinho, esses aqui de água doce, mas aqueles os anteriores, né? Os foraminíferos, ou foraminíferos de água salgada, tá? E, por fim, os radiolários. Eles têm esse formato incrível, essa diversidade, essa complexidade de formas, tá? Também tem esses pseudópodos longos, eretos e finos, tá? Mas não tanto ramificado quanto os dois anteriores, são de ambientes mais comuns no ambiente marinho, tem alguns de água doce, possuem também esse endoesqueleto de sílica, então veja que eles lembram até já um pouco molusco, não tem nada a ver, tá? Mas eles têm essa parte dura, rígida, né? Essa rigidez que dá esse aspecto vítreo, né? Com formas geométricas variadas. Tem muitos registros fósseis, são extremamente importantes aqui para estudar registro fóssil. E outra, onde tem muito dessa galera, bom lugar para prospecção de petróleo, procurar petróleo. Então, outra importância aqui bacana para esse grupo, tá? Esse especialmente, foraminíferos, tá? Onde tem isso daqui, ó, eu até deixei aqui. O padrão de ocorrência das diferentes espécies fósseis de foraminífero é utilizada como indicativo de lugar para a possível presença de petróleo, tá? Olha como eles lembram mesmo conchas, né? Então, esse aspecto vítreo, né, de vidro, vidrificado, tá? São lindos. Eu sou completamente apaixonado esses bichinhos. Eu tenho aqui, eu queria mostrar para vocês, né? Só dá para ver no microscópio, tá, gente? É uma coisa de areia, você olha e tá cheio de areia também. Eles ficam na areia mesmo. Então, a gente pega a areia da praia em alguns lugares, onde tem muita rocha, aquela rocha sedimentar, não é aquela rocha dura. Aquela rocha, no Ceará tem muito isso, aqueles paredões rochosos, então as rochas ali da beira da praia também são sedimentares. Vocês devem ter estudado isso, vocês são de mineração. E nesses lugares você coleta amostras de areia e você vai ver esses bichinhos, esses protozoários. Tá certo? A diferença nesses foraminíferos aqui é que eles também incrustam carbonato de cálcio. E aí sim, os moluscos também fazem isso, para fabricar a concha, tá? Só que aqui a gente chama de carapaça. E o endoesqueleto, que é a parte, também não é esqueleto, não é de osso, né? Não é ósseo, mas é feito de sílica, mas agora também nos foraminíferos é carbonato de cálcio.
CaCO3 na química. Vamos para o segundo grupo, que não temos muito tempo. Ok, nosso tempo está legal. Protozoários flagelados, filoflagelatas, são os que a gente chama de mastigóforos também, tá? Não fiquem em crise com esses nomes. Então, existem diversos tipos, é um grupo muito diversificado. Lembrar que o flagelo aqui é a estrutura de locomoção, serve também, além de se mover, né, mobilidade, serve para captura de alimento. A reprodução é assexuada por bipartição, podem ser de vida livre, podem ser parasitas, e esses aqui podem fazer mutualismo com outras espécies, por exemplo, aqui o triconífera, que eu falei lá no comecinho da aula, que degrada a celulose, a madeira que o cupim rói, e que algumas baratas também. Além disso, papel. Barata não rói papel, não é coisa se a gente deixar a cor trancada, assim, a traça, né? As traças fazem isso também. Então, aqui esse grupo é muito importante, além dessas espécies mutualísticas. Esses flagelados são importantes porque eles têm interesse médico, né? Então, vários deles causam doenças para a espécie humana e para alguns animais, tá? Então, o Trypanosoma cruzi, por exemplo, vamos falar mais tarde, aí no finalzinho, que provoca a doença de Chagas, a giardíase, né, a Giardia lamblia, a triconomas vaginalis, que ataca as meninas, aí o sistema genital, no aparelho genital das garotas, Leishmania brasiliensis também, que causa a leishmaniose, vamos falar já disso, tá no finalzinho da aula. Bora lá. Essa imagem também é redundante, mas eu gostei porque pelo esse slide, que ele mostra aqui o Trypanosoma cruzi, né, que causa a doença de Chagas com um flagelo longo, diferente da giardia, que tem 6 flagelos. Só para mostrar a diversidade, né, de possibilidades. Então, nem sempre é um flagelo apenas, tá? Eles são, claro, alongados, né, e eles vibram, dão capacidade de locomoção muito maior, então tem muito mais velocidade, né, esses protozoários, e também serve para captura de alimentos, tá, gente? Então, aqui os quatro tipos, né, o Trichonomas vaginalis, o Trypanosoma cruzi, a Leishmania brasiliensis e a Giardia lamblia. Agora, os protozoários ciliados, é o caso do paramécio, que a gente viu lá no vídeo, tá? Esse é o grupo mais diversificado, é o que tem mais espécies, né, maior diversidade taxonômica, é de água doce, pode estar nos mares, na água salobra, nos manguezais tem muito desses organismos, e lagoas, como a de Paulistana, e em solos úmidos. Existem espécies também parasitas e a maioria de vida livre. Pode se reproduzir assexuadamente por bipartição e pode fazer sexuadamente por conjugação, os dois jeitos. E exemplos, o exemplo clássico é o paramécio, tá? Não vou ficar falando isso aqui, mas é a função de cada uma daquelas estruturas que eu mostrei lá no começo, tá? Então tá a colinha para vocês. Só para dar exemplo, o cílio, essa parte externa, serve para locomoção e gestão de alimento. O macronúcleo regula a atividade metabólica. O micronúcleo vai atuar no processo de, aqui, os 2 micronúcleos, no processo de reprodução. Já falei, tinha comentado com vocês, a gente vai ver daqui a pouco. O citóstoma, que é uma espécie de boca, né? Essa região aqui, que é por onde o alimento entra na célula. A citofaringe, que vai ligar o citóstomo ao meio interno, né, e terminando nesse vacúolo digestório aqui, Léa, que você perguntava, né? Então, por exemplo, aqui nesse paramécio a gente tem 2, tem um aqui na porção final da citofaringe, tá? Ok, esse slide eu vou retirar, ele é totalmente desnecessário, redundante. Aqui sim, importante, a reprodução assexuada do paramécio, né? Então divide o material genético, tá? E 2 cópias idênticas. A cisparidade é no plano transversal, um corte assim, né? O organismo está aqui e o corte se dá assim, certo? E a reprodução sexuada por conjugação. Então, a mistura de material genético de 2 coisas diferentes, 2 organismos diferentes da mesma espécie, né? Então, os filhos, entre aspas, não são cópias genéticas, então tem variabilidade genética aqui, porque tem a mistura em rosa e azul, né? É o DNA de coisas diferentes. Não chama de pai e mãe, não tem sexo. Na recuperação paralela, teve nego de novo fazendo isso, entendeu? Estuda, gente.
Vocês querem. Eu repeti na paralela essa questão. Repeti, porque eu tinha comentado na aula de algas de novo, gente. Não tem sexo, vai aparecer lá nos bichos, tá certo? Ok. Agora, os protozoários esporozoários. Estamos indo para o final da aula, gente, para a ciência. Todos são endoparasitas. Se são endoparasitas, não precisa de nada para que tenha uma estrutura, para ele se mexer. Ele não tem uma vida independente, não tem uma vida livre, tá? Quando a gente fala vida livre, é uma vida independente. Eles aqui, sim, todos são parasitas do tipo endoparasita, ou seja, o hábito é o interior do corpo ou o interior da célula de um hospedeiro, de uma outra espécie. Não apresenta... Diga. É tipo o vírus que ele precisa da energia dos outros para coisar, mesmo esquema, tá? Só que aqui ele tem vida própria, ele é um ser vivo, né? Porque ele tem, enfim, um material genético próprio, tem os componentes celulares, né? Tudo direitinho, tem célula mesmo, né? Então, ele tem um metabolismo próprio, tá? O vírus só ativa, né? Quando tá na célula, tá? Então, cuidado só, para não fazer confusão. O detalhe aqui, ele é um endoparasita, sim. Para sobreviver, ele tem que estar no interior da célula. Isso é igual aos vírus, certo, Léa? Então, não tem estrutura especial para locomoção, já falei disso. Nem pseudópodo, nem flagelo, nem cílio. Mas eles se deslocam no ambiente por meio de flexões, né? Fazem flexões do corpo ou desliza, gravidade. Por gravidade, desliza. Obtém alimento por absorção ou pinocitose. Diferente de fagocitose, substância sólida, partículas sólidas. Pinocitose, gotículas, material líquido, material nutritivo, mas líquido, tá? Gorduras, caldinhos, tá? Coisa do tipo, não tem partícula sólida. Reproduzem-se assexuadamente por divisão múltipla, que é novidade para vocês. Chama esquizogonia, vamos ver rapidinho agora. Ou sexuadamente através de esporogonia. Formam cistos, como a gente vai ver. Aqui eles falam em formação de gametas, eu ainda não gosto desse nome. Não gosto, tá? Eu sou dos biólogos que não gostam. Eu gosto de dizer, esporogonia, é um trem lá, faz um cisto, não tem espermatozoide, óvulo. Então não é gameta, tá? São exemplos de esporozoário, toxoplasma e o plasmódio que causa a malária. Vamos olhar isso aqui? O plasmódio da malária, por exemplo, esse bichinho feio aqui, tá? Então veja que ele não tem cílio, não tem flagelo, não tem pseudópodo, né? E é um endoparasita, não tem estrutura especial de locomoção. Vamos olhar a reprodução assexuada. Meu Deus, que essa imagem é muito feia. Mas como eu não achei um bonitinho, eu vou procurar. Eu tô sem tempo, mas eu vou procurar para trocar. Porque tá bizarro, mas dá para entender. Lembra da cisparidade, da bipartição, divisão binária? Pronto. Aqui também, só que ela é diferentona. A gente chama de divisão múltipla, esquizogonia. Isso acontece só em esporozoário, nesse grupo. Dentro da célula mesmo do indivíduo, o material genético é dividido em 4. Por isso que múltiplas. E não em 2. E aí, no lugar de já dividir assim, não, eles formam tipo pseudópodos. Não é pseudópodo. Mas formam invaginações. Em seções diferentes. E aí cada uma se transforma, cada uma com seu material genético, se transforma em 4, aí sim cópias também. Cópias idênticas. Por isso que é assexuada, cópias, não tem variabilidade genética, é só o jeitão que é diferente, porque é mais de 2, entenderam? Isso é esquizogonia, já caiu no Enem? Já caiu, uma vez. É para botar os meninos de medicina lá dentro, claro, o aluno que sabe isso aqui, ele tem um conhecimento mais aprofundado, porque é um detalhe dentro da biologia, percebe? Mas é isso, quem vai estudar para curso desse tipo aí, vai prestar para isso aí, tem que sacar o plus. Tem que ter o plus. É isso que o Enem cobra. Certo, gente? Então, cuidado. Isso é esquizogonia. Então, de um indivíduo, vamos fazer aqui 4 cópias. Por isso o nome divisão múltipla, que é o sinônimo para esquizogonia, tá? Isso é em algumas espécies de protozoário, como no caso da malária. E quando cobra isso no Enem,
cobra com a malária, estudando lá com coisa da malária, certo? Ele aproveita para cobrar alguma coisa de célula, né? Aí fala disso, de variabilidade genética, pode cobrar, então você vai lembrar, não tem variabilidade, são cópias. Então a malária faz essas cópias de forma assexuada. Guardem essa informação. Eventualmente cai ou a malária, ou a doença de Chagas, ou a leishmaniose, certo? Então, reprodução sexuada. Agora, a sexuada, a gente viu a sexuada. Assexuada, esquizogonia. Sexuada, esporogonia. Tá? Então, aqui que vai formar cisto. Cisto. Após a formação do zigoto, geralmente ocorre um processo chamado encistamento. Em seguida, tem uma divisão meiótica, que origina 4 novas células denominadas esporozoítos. Essas sim têm variabilidade genética, porque se formou zigoto, teve mistura de pelo menos 2 materiais, tá? Esses esporozoítos, então esses 4, eles sofrem várias mitose. Aí mitose sim, é a mesmo material genético, é a divisão simples. Uma célula vira 2, cada uma dessas 2 vira 2, então 2, 4, 8, 16, tá? Progressão aritmética, lá na matemática. E aí são eliminados na forma de um cisto, como que uma massa com todos eles dentro. Mas aqui tem variabilidade genética. Esse cisto todo, essa massa, com os esporozoítos dentro, recebe o nome de esporocisto. Professor, falta botar uma imagem, tá? Falta colocar a imagem desse negócio. Vou colocar. Tranquilo, gente. Bora para o final da aula. Agora a gente vai falar da parte de saúde, como eu vou cobrar uma atividade com a tabela, com doenças de protozoários, para vocês preencherem, como fizeram para vírus, para bactéria. Vai valer 2 pontos, tá? Então capricha. Só que dessa vez eu vou querer fotinhas. Vai ter um lugarzinho lá para você pôr as fotos. Uma para cada, tá? Não é nada demais. Eu aqui vou fazer só uma breve revisão, uma breve apresentação, porque vocês vão trabalhar esses conteúdos de forma assíncrona, tá? Então, veja, só para lembrar, porque alguns vieram no meu privado, não sei o quê, ficaram com dúvidas lá no Classroom também, comentando. Agente etiológico, vetor, sintoma, profilaxia, entende? Então, vamos lá, só para revisar. O que é um agente etiológico? É aquele trem que causa a doença. Então, no caso aqui, a gente está estudando doenças causadas por protozoário. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo que é um parasita também, tá? Então, protozoário plasmódio causa a malária. Então, ele é o agente etiológico, tá? É o que origina. Etiologia tem a ver com origem. O vetor, é quando tem um vetor, é o barbeiro, por exemplo, que carrega o protozoário tripanossoma para o homem. Serve de ponte para um outro organismo, que é o hospedeiro, né, definitivo, digamos assim. Então, esse vetor é nesse sentido, é o que transporta, o que carrega de um organismo para o outro. Carrega esse agente etiológico. Os sintomas, não preciso explicar, são as consequências, aquele quadro, né, da doença, né, daquela sintomatologia, até chama assim. E a profilaxia é o que eu tenho que fazer para não contrair essa doença. Então, quais são as medidas que eu tenho que tomar para evitar o contágio, certo? Então, vamos estudar aqui. Diga. No caso, a profilaxia também pode ser os remédios que se usam para uma pessoa que está com problema já? Sim, perfeito, porque também é uma parte, né, do tratamento, certo? A profilaxia, quando a gente fala profilaxia, é para não pegar, sabe, Lé? Isso aí eu chamo de tratamento, mas chama de medida profilática. Às vezes mas fica errado se botar com esse nome. Não, pode colocar. Tá tratando, né? Tá tratando, certo? Mas não vai evitar de você pegar, porque você já pegou, percebe a pegadinha? Cuidado com isso, certo? Profilaxia, quando eu falo profilaxia, quais são as medidas? Por exemplo, profilaxia para o coronavírus. Usar máscara o tempo inteiro, ficar desesperado, como o tio até outro dia ficava, hoje eu já estou mais tranquilão, que eu acho que eu já tive, eu vou até estou agendando um exame. Eu tive lá no começo, acho que eu comentei com vocês, né? Pessoal, que eu estava com o pessoal de gringo, povo de outros lugares, então... E eu tive, né, 8 pessoas na turma tiveram, né,
sintomas, mas não sei, meu sistema imune é bom normalmente. Então, no coronavírus, usar máscara, isso são profilaxia, lavar as mãos o tempo inteiro, álcool em gel, não sei o quê, são medidas de profilaxia. Prevenção, é um bom termo, é um bom termo. Profilaxia é um termo técnico. 6 meses imunes, é o que dizem, Rafael, é o que dizem as últimas pesquisas. Depois, é igual a gripe, já perdeu a imunidade, tá? A gente, infelizmente, eu não gosto de falar isso, ainda mais para vocês que são jovens, às vezes tem uns mais, que é como eu, meu hipocondríaco, o bom é que a gente termina se cuidando melhor. Mas a gente, todo mundo vai ter esse negócio aí para frente. Por que eu estou dizendo isso? Porque as vacinas que estão saindo, elas têm 30% de chance de dar merda só no sentido assim, de não ter efeito. Então, de 100 pessoas que tomarem, 30 não vão estar imunizadas. Se eu já tiver pego, aí quando eu pegar de novo, eu já tenho uma Você já tem uma proteção, isso. Beleza. Você já está um pouco protegido. Então, assim, ela vai bater menos forte, percebe? É como a gripe. Eu tive muitas gripes. Então, eu quase não pego gripe por isso. Eu já tive contato com vários tipos de influenza. Percebe? A memória imunológica. Quem vai estudar, vocês quando estiverem aí no superior, quem vai para a área de saúde, biologia, medicina, enfermagem, não sei o quê, vai estudar isso tudo numa disciplina chamada imunologia. É bem punk essa disciplina. Todo mundo tem medo, porque tem umas coisas lá de doido mesmo. E aí tem uma parte, um assunto que é memória imunológica. É lindo essa parte. É como se eles meio que se preparassem para quando viesse de novo, né? Isso. O corpo tem essa memória. A gente tem anticorpos já ali. Só que o que o Rafael está chamando a atenção, 6 meses, tipo, dá uma zerada nessa proteção integral. Mas você tem ainda memória imunológica. Eu quero lhe dizer isso. Então, claro que quando ele penetrar no seu corpo, anticorpos que você produziu já tem a fábrica, é isso que eu quero dizer. Já tem a linha de montagem ali, então ele rapidinho faz aqueles, e aí ele vai se preparar para fazer outros novos. Aí sim. Aí o que eu quero dizer é que às vezes bate leve, você vai ter uma febre, uma garganta tal, vai perder o gosto das coisas, mas não, né, talvez não chegue a dar aquela, que é o mais punk do coronavírus, é ele lenhar seus pulmões, né, pra você ficar assim. Chega uma hora, eu vi uma pessoa de perto, né, amiga, próxima, que assim, eu não acreditei, um homem forte, que nada, que enfim, é atleta mesmo, e ele não conseguia falar, porque a cada palavra ele suspirava. Aí ele até brincou, né? Professor, é porque vocês dão muita aula, eu acho que o pulmão de vocês já fica... Eu disse, não, e você nada, cara, isso daí não tem nada a ver. O cara nada, né? Quem nada usa muito pulmão, muito mais que o professor, né? A gente vai aqui na dicção, vai na prática, né? Na verdade, é a experiência que a gente tem da rotina, mas eu perco a voz, quer dizer, outro dia eu perdi um pouco aí a voz, não sei se foi com vocês, mas, né, não tem jeito. Mas o coronavírus é isso, o pior dele é essa parte do pulmão, tá? Da insuficiência respiratória, né? Tá bom, gente? Vamos lá, vamos seguir aqui, vamos ver casos rapidinho. A aula tem que acabar em 5 minutos. Amebíase, causada pela ameba. Então, vamos ingerir aqui, por exemplo, como é que pega, né? Então, alimento contaminado, água contaminada, né? A gente ingere, na verdade, aqueles cistos da reprodução sexuada. E eles são liberados aqui no intestino, tá? Ficam as amebinhas se reproduzindo, agora junto com as hemácias, células vermelhas do sangue que foram ingeridas. A parede do cisto se rompe, lembra do encistamento? Se rompe, e isso ocorre a eliminação desses cistos que estão nas fezes da gente. Isso acontece como? O caboclo lá na zona rural, principalmente, tá? Principalmente. Vai e faz cocô ali pela horta, né? No cantinho, no matinho ali perto da horta, ou na horta mesmo. E aí contamina, né? Aquelas folhas, aquelas hortaliças, tá? Isso é entoameba histolítica. Ela dá quais são os sintomas, sintomatologia. Lesão intestinal, disenteria forte, fezes com sangue é um indício forte de amebíase, tá? Então, profilaxia. O que é que a gente faz? Misericórdia. O que é que a gente faz para não ter contágio? É lavar sempre as mãos, os alimentos, ferver a água, tá? Essas águas que não são tratadas, né? Giardíase.
É que a gente mora em ambiente urbano, gente, a maioria de nós. Então, a gente não sofre muito com essas coisas, mas é comum no meio rural ainda, infelizmente, tá? Isso. Giardia a gente pega, né, na cidade. Então, também dá lesão intestinal, disenteria, fezes com sangue. Também é importante lavar a mão, alimento, ferver a água. A giardia, né, é do grupo dos flagelados, tem 6 flagelos, tá? Qual que é o agente etiológico da leishmaniose? Aqui é a Leishmania brasiliensis. Doença importante, pode cair no Enem, já caiu, pode cair de novo, tá? Então, tem um vetor para ela, para esse agente etiológico, esse protozoário. Tem um vetor que é o mosquito palha, o birigui, como chama, birigui, em algumas regiões, aí para o Pará, Maranhão, isso é mais comum, tá? Ambiente de contato com mata, com ambientes naturais que o homem está devastando, né? E o agronegócio, lavoura de soja, tudo. E aí esses bichos vão fugindo, começam a ir para a cidade, né? Esse que é o desespero da gente, né? Porque a natureza, a evolução vai continuar existindo. Então os bichos vão se adaptando. Ou se tem onça, né? Pela cidade tá as onças aí querendo entrar nas casas e tal. Então quais são, o principal sintoma aqui são essas lesões subcutâneas. Perdão, cutânea, para cima mesmo. Sub seria por dentro, né? Ela come um pouco o tecido, tá vendo? Mas é por fora a gente vê essas feridas. E a profilaxia principal é evitar a picada do mosquito. Então, o uso de muito repelente, a gente sabe que essas populações têm pouco grana e muita gente em casa, famílias gigantes. Pensa, o repelente é um negócio meio caro. Então, todo mundo em casa usando repelente o tempo todo. Não é a realidade, né, gente? Imundícia. Não é a realidade. Ah, tá. Aqui? Viu? De boa pergunta. Não, é o cotovelo, tá, gente? Não é? É. Essa parte aqui. Tá assim, né? Cara. Nojento, né? Não, ela é bizarra, tá? Não tá aparecendo de Leishmania. jeito nenhum. É. Doença de Chagas. Então, a doença de Chagas, o agente etiológico, gente, eu tenho que terminar a aula, tá? É o Trypanosoma cruzi, né? Então, tem um vetor também, que é o barbeiro, um coleóptero, né? Um besouro, que as fezes, presta atenção, são as fezes contaminadas pelo Trypanosoma que causam o coisa. Não é aquela picada do sangue, não é o sangue, tá? São fezes. O bicho tem que ter o protozoário, claro, e é nas fezes que é transmitido, tá bom? A cardiomegalia, né, que é esse inchaço do pulmão e tal, das fibras do miocárdio, é o principal sintoma, tá? Então, na verdade, o coração cresce, ele incha, né? Essas formas parasitárias, elas ficam nos músculos, nas células musculares mesmo. E as hemácias aqui no capilar sanguíneo, né, transportam junto, o sangue transporta os protozoários, né? O hospedeiro invertebrado, no caso, é esse triatomínio, que é um besouro, né? O barbeiro. E aí as fezes dele. Então, os bichinhos, os protozoários, o Trypanosoma, penetra a pele, tá? Penetra a pele. E aí entra no capilar, os microcapilares, e vai para a corrente sanguínea. Eles são muito pequenos, os tripanossomas, tá? Eu tenho aqui também uma lâminazinha de microscópio, com um dele, nem sei se presta ainda. Professor, Qual que é a profilaxia, no caso? É evitar o contato com o barbeiro. E aí é bizarro, porque tem esse problema que na zona rural ainda tem muito caso, por exemplo, com taipa. Ah, professor, e o açaí? Fiquei aí desesperado, disse que no açaí, sim. Açaí, caldo de cana. Agora, o que acontece é que todo barbeiro tem um tripanossoma, gente? Acho que não. Só tô Não, infectado né? com Claro que não, protozoários. claro. A maioria nem tem, tá? Agora, quando é uma área que tem um foco, então, claro que vários barbeiros vão estar contaminados e a chance é maior da gente entrar em contato com um deles. E sim, é perigoso consumir açaí e caldo de cana. Ponto final, o professor Márcio está dizendo. É perigoso. Tem risco? Tem. É gostoso? É delicioso. Mas a gente não sabe de onde veio e se veio de uma área dessas. E quem vendeu lá para o cara do açaí não vai dizer se for de uma área dessa, não vai falar. Né? A gente perde na redistribuição, a gente perde a informação de onde veio. O açaí, a cana, deveria ter um selo, uma coisa, um controle de qualidade que garantisse que é de áreas sem foco, tá? Sem foco.
Porque além do barbeiro, outros bichinhos ficam ali. É bem nojentinho, tá? Se a gente fosse parar para prestar atenção do ponto de vista da biologia, a gente não comia um monte de coisa, essa que é a verdade. Vamos comer nosso açaí, vamos Coalhada. tomar caldo de cana. Coalhada, né? A tricomoníase, ó, então as meninas, né, o cuidado com a higiene íntima, né, vamos colocar assim. Então, esse protozoário tricomonas vaginalis, né, causa corrimentos, né, normalmente esverdeado, tem um mau cheiro no órgão genital, enfim. E a profilaxia aí é óbvio, né, higiene, não usar roupas de outras pessoas, acreditem, tem gente que faz isso, evitar, e claro, ter cuidado, né, a coisa da relação sexual, né, para quem tem e tal, usar sempre camisinha, porque não é só AIDS, sífilis, gonorreia e 10 mil doenças que a gente pode pegar, mas pode pegar essa daqui que tem uma importância médica, tá? Tem uma importância médica grande para a área de ginecologia. Para terminar, gente, aqui a malária, com o agente etiológico Plasmodium, tem um vetor também que é um mosquito chamado Anopheles, mosquito prego, tá? Aqui o ciclo dele, bonitinho. Então os gametas, né, são liberados aqui, que já é a parte de reprodução sexuada, estamos chamando de gameta mesmo, porque eles estão chamando de masculino e feminino, tá? Mas tem que tomar cuidado, são gametócitos, na verdade, são cistos, né, lembrem disso. Esquizogonia, e aí ocorre a fecundação, enfim, a glândula salival, o cuspe do mosquito, é que se mistura com o sangue, tá? Os esporozoítos, aqueles que eu falava lá na reprodução sexuada, desse grupo de protozoário, tá na glândula salivar, eles invadem a glândula salivar do mosquito, tá? Então é a saliva do mosquito que se mistura com o teu sangue, e aí sim, eles invadem as hemácias, os glóbulos vermelhos, né, as células vermelhas do nosso sangue, e aí vão fazer a outra parte do ciclo, tá? Como vocês vão fazer uma atividade com isso, vocês vão dar uma aprofundada nesse conhecimento sobre a malária, que é muito importante também para o Enem. Sintomas: febre alta, calafrio terrível, né, mal-estar terrível, e a profilaxia principal também, uso de repelente, evitar a picada do mosquito, e de novo, áreas na Amazônia, principalmente, ainda tem muitas regiões com foco de malária. Para encerrar, quero falar de dos dois tipos de ciclo de vida aqui, rapidão, porque isso às vezes não está em livro, e o Enem já chegou a cobrar esse trem aqui, e é outra coisa que o pessoal que estuda lá para medicina, para os cursos mais concorridos, tem que estar pegado para ter esse plus, esse diferencial. Então prestem atenção, é muito simples. Tem um ciclo chamado monoxênico. Então, é o ciclo de vida do parasita, que tem um só tipo de hospedeiro. É só isso, professor, que eu tenho que saber? Só isso. Então, por exemplo, a amebíase, a giardíase, a tricomoníase, que eu falava agora, vaginalis, que dá nas meninas, nas mulheres, só tem um hospedeiro, é o homem. Não tem hospedeiro intermediário. Não tem vetor, tá? Então, agente etiológico, um hospedeiro, que no caso aqui, a espécie humana. Esse é um ciclo de vida que a gente chama de monoxênico, e tem o hétero, tem que ter pelo menos 2 tipos diferentes de hospedeiro, um intermediário e um definitivo. O hospedeiro intermediário faz reprodução assexuada. O hospedeiro definitivo faz reprodução sexuada. Presta atenção. A malária, por exemplo, o intermediário é o ser humano. O definitivo é o mosquito. E fica na saliva dele. E por quê? Ele fica produzindo. Vocês viram lá. Os esporozóitos, né, vão encistar e vão ficar ali. Vão contaminar a saliva do mosquito. Veja a diferença da doença de Chagas e da leishmania. Então, olha esse quadro para o Enem é muito importante, que a pegadinha é a coisa da pegadinha aqui, tá bom? Então, reprodução assexuada no homem, a malária. A fase do ciclo heteroxênico da malária intermediária, assexuada no homem, sexuada no mosquito, no birigui, no anófeles. Tá? Na doença de Chagas, contrário.
O barbeiro é o intermediário, a reprodução assexuada está acontecendo ali. Rapidinho, Rafael. E no homem, definitivo. Na leishmania, a mesma coisa. No mosquito palha, lutisômia, gênero lutisômia, intermediário, reprodução assexuada. No ser humano, reprodução sexuada é o hospedeiro definitivo, tá? Então lembre que a malária, de novo, ela tem essa pegadinha, como é que eu chamo o ciclo de vida? Heteroxênico. Vai ter isso lá no Alternativa, e o menino sabe tudo da malária, mas eu não estou lembrando esse trem de heteroxênico, monoxênico, e muito menos essa parte da reprodução assexuada e sexuada. Estuda esses três aqui para protozoário, é essa a dica para o Enem: malária, doença de Chagas e leishmania. Pode cair outras coisas? Pode, sempre pode, mas a maior probabilidade de cair um desses, e quando cai malária, se cai malária e cai ciclo heteroxênico, ele vai ter essa pegadinha. Lembrar que o homem é intermediário e que sempre, se é intermediário, é assexuada. É a parte do ciclo heteroxênico assexuada. E o definitivo no mosquito. Diga, Rafael. O chat aqui só aparece bem na hora, tá? Então você vai ter... Tá com preguiça de digitar, Lé? Vou botar a instrução bonitinha lá, as tabelas não fiquem em crise. Vocês fizeram tabelas ótimas. Um ou outro aí foi meia boca. Um ou outro foi meia boca, eu ainda dei a nota toda. Pode olhar. Dei geral, entregou no prazo, fez, dei. Agora tem umas tabelas lindas, né? Que dá para colocar aqui nos slides. E aí, claro, né? É o aluno que também naquela hora... Ei, professor, a tabela que o senhor disse que é para fazer no Word, ela já vem pronta, não é igual a outra. Já vai prontinha, só você vai preencher, exatamente. Dessa vez, vai ter um lugarzinho para você colocar uma figura, uma imagem. Pode copiar da internet, põe a fontezinha lá. Coloca lá as imagens, diga. Eu fiquei na dúvida porque, tipo, quando você pesquisava agente etiológico, aparecia, tipo, 2 nomes. Aí eu não sei, eu não lembro muito bem aquela parte de gênero, espécie, etc e tal. Isso, eu não sei colocar. Não, tá. Tem um nome científico, né? Vai colocar o gênero é a primeira palavra, o segundo é uma espécie. Então, Trypanosoma cruzi é o nome do agente etiológico. Trypanosoma é gênero, cruzi é a espécie. E aí sim, você pode, se tem um vetor, você pode pôr o nome vulgar, né? Como barbeiro, que é um triatomídeo, coleóptera, tá? Não sei o quê. Mas, enfim, como aqui, ó, mosquito palha, birigui, que é a leishmania. Certo? Dúvida, gente? Vou parar a gravação, senão fica imenso, hein? Já passamos nosso horário. Se você tiver alguma dúvida, eu tiro pelo WhatsApp ou pelo Class? Tanto faz, filho. Escreva lá no Class, na atividade mesmo, que é melhor que a gente bate bola. Eu quero que vocês escrevam o nome no chat agora, e eu tô me despedindo de vocês. Quem tem dúvida, pode colocar, eu vou só parar a gravação. Põe o nome aí, gente. Pode ir saindo? Quem colocou o nome não tem dúvidas, dá tchau pro tio. Pronto. Tchau. Tchau, gente. Show. Já filmei o povo aqui também. Isso. Sempre tem uns mais distraídos. Até mais, então, gente. Vou parar a gravação. Nesse caso, pessoal, coloca os dois, a espécie e o gênero? Isso, meu amor. Trypanosoma cruzi, tá? Aí tem o vetor, alguns barbeiro. Que eu não encontro. Tem alguns que eu não encontro, tipo os dois, só encontro um. O gênero, porque tem várias espécies daquele gênero que causam aquilo. Aí você vai, entendi. Se fosse o caso do barbeiro, de Chagas, se tivesse outros Trypanosoma que causam, você ia colocar assim, Trypanosoma SP ponto, massa, que é espécies. Aí fica como espécies daquele gênero, Trypanosoma, tá? Boa entendi, pergunta. obrigada. Isso, boa pergunta. Tchau, gente. Já fui. Tchau. Tchau.